Fala pessoal, tudo sussa? Sabiam que a história que a gente aprende nos livros é só a pontinha do iceberg? Existem milhares de fatos bizarros, engraçados e completamente absurdos que nunca te contaram. Então se segura na cadeira, porque a viagem vai ser épica e inesquecível. Vamos mergulhar no passado e desvendar as maiores esquisitices que ficaram escondidas nos livros de história. Já deixa o like e se inscreve no canal. Você já parou para pensar naquelas estátuas gregas, brancas e imponentes que a gente vê nos museus? Elas parecem tão puras e intocadas, não é mesmo? Pois é, elas não eram assim. Na verdade, essas estátuas eram bem diferentes do que imaginamos hoje. Na verdade, a galera da Grécia Antiga era fã de um carnaval. Eles adoravam cores vibrantes e festividades. As estátuas eram pintadas com cores vibrantes, cheias de detalhes e até meio exageradas. Cada estátua era uma verdadeira obra de arte, cheia de vida e expressão. Com o tempo, as cores foram desbotando, e o pessoal acabou achando que os gregos curtiam mesmo era um visual mais clean, tipo mármore branco total. Mas isso é um grande engano. Só que, com a ajuda da tecnologia moderna, os cientistas descobriram que, na real, os caras eram chegados num dourado, azul, vermelho e muitas outras cores. Era cor para tudo que é lado. As estátuas eram verdadeiros arco-íris de criatividade e ainda usavam joias para dar um tchan a mais nas estátuas. Essas peças de arte eram tão ricas e detalhadas que pareciam quase vivas. Já parou para pensar de onde veio a palavra salário? Se você chutou que tem a ver com sal, acertou em cheio. Na Roma Antiga, o sal era tipo ouro em pó, tão importante que os soldados romanos recebiam parte do pagamento com sal. O sal era essencial para conservar os alimentos, principalmente durante as longas expedições militares. O sal era tão importante que acabou virando sinônimo de pagamento, daí a palavra salário. Imagine só a cena. Um grupo de agricultores chineses, em 1974, trabalhando na roça quando, de repente, bam! Eles se deparam com algo inacreditável. Dão de cara com um exército inteiro enterrado. E não era um exército qualquer. Era o famoso exército de terracota, com mais de 8.000 guerreiros de cerâmica. Cada um desses guerreiros tinha um rosto diferente, armas e até cavalos, todos meticulosamente esculpidos. Esse exército colossal foi criado há mais de 2.000 anos para proteger o primeiro imperador da China, Qin Shi Huang, na sua vida após a morte. A grandiosidade dessa obra reflete o poder e a ambição do imperador. E o mais legal é que cada soldado é único, com detalhes minuciosos nas roupas, nas expressões faciais, como se fossem pessoas de verdade. É impressionante a atenção aos detalhes. Os arqueólogos acreditam que essa descoberta incrível é só a ponta do iceberg e que tem muito mais coisa escondida por lá. Eles continuam a explorar e descobrir novos segredos desse sítio arqueológico fascinante. A Idade Média, época de castelos imponentes, cavaleiros valentes e a temida caça às bruxas, um período marcado por mistérios e superstições. Mas e se eu te contar que, em alguns lugares, essa história toda pode ter começado por causa de um simples problema alimentar? Sim, algo tão cotidiano como o pão que comemos. Os historiadores acreditam que muitas acusações de bruxaria foram causadas por um fungo chamado ergot, que contaminava o pão e deixava a galera viajando na maionese. Esse fungo, presente no centeio, era um verdadeiro pesadelo. Esse fungo é tipo um chá de santo daime da época medieval, causando alucinações, convulsões e um monte de outros efeitos bizarros. As pessoas não sabiam o que estava acontecendo com elas. Imagina você, naquela época, vendo seus amigos tendo delírios, convulsões e falando em línguas estranhas. Era bruxaria na certa. A ignorância e o medo faziam com que qualquer comportamento estranho fosse visto como obra do demônio. Amantes do café, preparem-se para agradecer aos felinos. Sabiam que, se hoje podemos desfrutar de uma xícara de café quentinho, é graças aos gatos? No século XVII, as plantações de café estavam sendo devastadas por pragas. Os fazendeiros já estavam quase desistindo quando, de repente, tcharam!
Alguém teve a brilhante ideia de usar gatos para controlar a população de ratos nas plantações. E não é que deu certo? Os gatos, além de fofinhos, são excelentes caçadores e acabaram dando um jeito na infestação de ratos. Com isso, as plantações de café se recuperaram e o resto, como dizem, é história. E aí, curtiu essa viagem pela história? Viu só como o passado guarda segredos e esquisitices incríveis? Se você, assim como eu, é fascinado por essas histórias, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma das nossas aventuras. A história está cheia de segredos e curiosidades que mudam a forma como enxergamos o passado e o presente. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!